Olá, sejam bem-vindos a mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode acompanhar conversas como essa toda sexta às 8 horas da noite pela TVT ou a qualquer hora pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. No dia 13 de junho, Benjamin Netanyahu deixou o cargo de primeiro-ministro de Israel após 12 anos no poder. A mudança de governo aconteceu pouco tempo depois de um conflito intenso na faixa de Gaza. Entre os dias 10 e 21 de maio, ataques mataram 256 palestinos e também 13 israelenses. No entanto, a troca de lideranças não significa o fim das tensões. O novo primeiro-ministro, Naftali Bennett, inclusive já afirmou que matou muitos árabes na vida. Para entender melhor o que está em jogo na região, hoje recebemos o professor de Relações Internacionais, Reginaldo Nasser. Ele fala sobre a nova configuração de poder em Israel, sobre o papel do Hamas e afirma que a solução de dois estados já se mostra inviável. Se a gente olhar o mapa da Cisjordânia, ele é todo retalhado, né? Ele é dividido em 3 áreas, A, B, C, que depende da autoridade palestina. Então, se você olhar hoje, por volta de 16% ou 17% daquilo que seria o Estado palestino, que está sob a autoridade de governo da Palestina. Não chega a 20%. E mesmo aí ele não tem poder sobre a questão econômica. Então, a questão então, quando o Netanyahu falava 2 estados, era uma questão de retórica. Os 2 estados foi inviabilizado pela ocupação. Eu acho que o foco é olhar para, quando se fala a questão palestina, tem uma questão? Tem, que começa ali a partir da criação do Estado de Israel. Mas a partir de lá, ela se desdobra em 4 questões. E essas 4 nós devemos colocá-las sempre, porque cada uma tem uma dimensão importante e não pode ser esquecida. Em primeiro lugar, os palestinos da diáspora. Então, são aqueles que foram expulsos na criação do Estado de Israel e seus descendentes, e aqueles que foram expulsos na Guerra dos 6 Dias e seus descendentes. E não podem voltar para lá. Eles não podem voltar, né? As pessoas precisam entender isso. Hoje, um judeu que nunca teve família que nasceu lá, ele pode voltar para lá. Ele pode ir para lá, não voltar. Ele pode ir, né? Um palestino, não. A outra realidade, como diz, é de um apartheid dentro de Israel, que é 20% da população palestina mora em Israel, né? Então, eles vivem em sistema de apartheid. Então, é um apartheid interno e tem um apartheid alargado na Cisjordânia, que nos lugares que é ocupado já é expulso mesmo, nos lugares que os palestinos estão, que afeta o dia a dia, desde saúde, educação, tudo mais. E tem Gaza. Gaza é uma coisa, sim, inédita no mundo. É um território, uma das maiores densidades demográficas do mundo, tem mais de 2 milhões de habitantes, é do tamanho de Parelheiros, cercada por mar e terra, pequena fronteira com o Egito fechada, mar cercado e todo o entorno de Israel e cercado por ar. Gaza, eu acho que é o único lugar do mundo, se tiver, não tem como ter refugiado, porque não tem como sair. Eu tenho colocado analogia para as pessoas, o que acontece aqui nas periferias do Brasil, das grandes cidades, né? Gaza, semelhante, porque a gente olha na hora que tem um grande acontecimento, confronto que morre, o Jacarezinho morre 15, 20, 30 pessoas, a gente olha. Aí, na hora que acaba, a gente pensa que voltou ao normal, mas esse normal é violento. É o normal violento, como é. Então, portanto, 70% das pessoas vivem abaixo da linha da miséria, problema de água, problema de energia elétrica, problema de saúde, problema de tudo, absolutamente tudo, sem a mínima condição. Então, Gaza, quer dizer, os outros palestinos vivem uma situação muito ruim, complicada. Gaza é pior. Gaza é pior de qualquer outra realidade. Não se assemelha a nada, né? Agora, é isso. Como vai resolver? Vai matar 2 milhões de pessoas? Hoje no mundo é difícil fazer isso, mas tornar a vida deles, essa era a ideia, tão insuportável
que pensaria que todos iam lutar para abandonar, mas eles estão lá, e aumenta a população, porque eles não desistem de viver e lutam bastante em relação a isso. Mas é uma situação e que a chamada comunidade internacional não faz absolutamente nada. Absolutamente. Ninguém, nenhum país. Né? Nenhum país da região, nenhuma grande potência. Não tem nada a propor. Que, aliás, o Egito, né, para tirar essa ideia que é árabe versus judeus, que isso é uma bobagem, o Egito, o governo do Egito, estou falando dos egípcios, o governo do Egito sempre fechou ali, por quê? Porque é aliado de Israel dos Estados Unidos. É isso. Então, é uma situação realmente deplorável. Né? Então, uma das mães, eu vi uma entrevista depois dos ataques a Israel, perguntaram para ela do cessar-fogo. Ela falou, se for para voltar ao que era antes, eu não quero. O primeiro-ministro, Naftali Bennett, o ministro de Relações Exteriores, Yair Lapid, o ministro de Finanças, que é o Lieberman, ministro da Justiça, que eu já não me lembro o nome, mas todos eles, nesses cargos, são da extrema-direita. E todos eles, de alguma forma, já participaram de governos do Netanyahu. Né? Então, estou falando isso porque tem uma origem comum. Né? Tem ali alguns detalhes que eles se diferenciam, mas, no fundo, é a mesma coisa. Quer dizer, o Bennett é mais jovem, obviamente, que o Netanyahu. Ele teve sucesso atuando como empresário, né? É um milionário, faz um discurso econômico, vamos dizer, mais neoliberal que o Netanyahu, mais de moderno, né? Mas também é uma geração envolvida, quase todos eles, diretamente com a ocupação de território palestino. O que é a ideia do colono? O colono anda armado, ele anda com um fuzil e metralhadora. Então, ele vai na frente e o exército vai atrás. Eu realmente não sei. Para mim, o perfil dele é mais de colono. Né? Então, os colonos que eles vão ocupando os territórios. Por isso que eu disse, 48 e 67, as duas guerras, a guerra estritamente militar. Né? Quer dizer, exército de Israel, foi criado o Estado de Israel, saiu. 67, Guerra dos 6 Dias, o exército ocupou Cisjordânia e Gaza. E de lá para cá também havia muitos conflitos que apareciam, essas pessoas que vinham ou do sistema de inteligência ou do lado militar. Essa outra perspectiva foi ocupando terra não por guerra, né? São pequenas ações, né, de ocupação que conta com o apoio militar e o apoio empresarial. Por isso eu falo, é um perfil um pouco diferente. Né? Então, eles vão, como se diz no popular, comendo pelas beiradas. Então, você tem um movimento de ocupação na Palestina que é crescente nos anos 90 e 2000, sem guerra. Olha, eu já não sei mais se vai intensificar, porque não tem mudança nenhuma, mesmo de governos trabalhistas. Né? Tem um gráfico que mostra, durante anos, o processo de ocupação da Cisjordânia e depois criação de Gaza. Então, ele é crescente. Então, teve governos trabalhistas, que são os governos considerados à esquerda, mesma coisa. Entendeu? Quer dizer, eu não sei se tem mais jeito de intensificar, né? Porque durante todos esses anos foi retórica. Né? Tanto é que você falou a questão dos 2 estados. É interessante notar isso. Hoje, uma atitude realista não fala mais em 2 estados. Claro, estou dizendo, tem quem não fala em 2 estados e critica é para que tenha um estado e 2 povos, né? Que é o movimento mais esquerda em Israel, que é pequeno, mas reivindica, e também a grande maioria dos palestinos. Então, é interessante que os 2 estados foram inviabilizados pela ocupação. Então, se a gente olhar o mapa da Cisjordânia, ele é todo retalhado. Né? Ele é dividido em 3 áreas, A, B, C, que depende da autoridade palestina. Então, se você olhar hoje, por volta de 16% ou 17% daquilo que seria o Estado palestino, que está sob a autoridade de governo da Palestina.
Não chega a 20%. E mesmo aí ele não tem poder sobre a questão econômica. Então, a questão então, quando o Netanyahu falava 2 estados, era uma questão de retórica. Então, isso em Israel, eles usam, provavelmente o Bennett vai voltar a falar. Eu vou dar um chute aqui, mas dizer que vai. Por quê? Porque isso não tem influência nenhuma. Ele fala que é 2 estados, aparece bem na fita para a comunidade europeia e para os Estados Unidos, vai falar que é um diálogo, é a coisa de sempre, se tirar o Hamas e a ocupação continua. Retoricamente, é uma mudança clara em relação ao Trump. Trump abandonou explicitamente a ideia de 2 estados, adotou Jerusalém como capital de Israel, quer dizer, essas coisas que nenhum outro presidente norte-americano fez, essas questões o Biden vai retomar, não vai diferenciar do Trump nisso daí, né? E vai continuar falando em 2 estados. Mas, como ele já ficou claro nesse início, quando começou aí esse último conflito na Palestina, ele deu carta branca ao Netanyahu e depois refreou um pouco. Então, acho que esse é um elemento novo. Não pelo Biden, pelo Partido Democrata americano. Então, o Partido Democrata americano elegeu pessoas mais à esquerda e gente que tem vinculação com movimentos no mundo inteiro. E a relação dos movimentos dos negros nos Estados Unidos sempre foi, historicamente, muito ligada aos palestinos. Desde lá a década de 60, com os Pantera Negra, com a OLP, e hoje em dia muito também, muito ligado. E esses movimentos cresceram dentro do Partido Democrata. E tanto é que, vamos dizer, o Bernie Sanders representa esse pessoal. Mas eu não me lembro agora, não, mas umas deputadas negras e a Palestina foram encontrar com o Biden e pegaram pesado com ele. Até ele disse, nossa, o pessoal aí tá uma oposição intensa, ele falou. E colocaram uma moção dentro do Partido Democrata, pela primeira vez, que foi aprovada com pequena maioria. Isso vai voltar para o Congresso, não vai passar, mas dentro do Partido Democrata passou, que é não ajudar militarmente Israel. Então, simbolicamente, isso aí foi importante, pode crescer. Então, outro dia eu vi uma pesquisa em 10 anos, de 30% a 35% de democratas que condenavam Israel, passou para 54%. Né? Em 10 anos, aí uma mudança de 20%. Então, Israel ainda tem muita força, muita na sociedade e tudo, mas comparado ao que tinha antes, diminuiu. Então, não é o Biden em si, mas eu diria a pressão que vai aparecer contra ele, dentro do seu partido. Né? Então, esses movimentos são muito importantes, muito significativos, porque quer dizer, aquilo que mantém, no final das contas, Israel é o apoio norte-americano. Né? E se a coisa ali balançar, um dia balança o poder de Israel. Mas ele surge lá na década de 90, no contexto da intifada, dos movimentos populares de revolta. O Hamas é uma organização inicial, uma organização religiosa, e que, nessa miséria por qual passa Palestina e Gaza, ele proporcionava um assistencialismo de organização religiosa, como acontece em qualquer lugar do mundo. E, com isso, ele começou a obter apoio popular contra a autoridade palestina, que era um momento, e com razão, de denúncias de corrupção à autoridade palestina. Então, ele cresceu em popularidade. Então, quando Gaza ganha, entre aspas, autonomia em 2005, o Hamas vai ter eleição e o Hamas ganha, legitimamente. Os observadores internacionais, inclusive quem presidiu foi o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, testou que o Hamas ganhou. Ok. De lá para cá, o Hamas se desgastou muito com a autoridade frente aos palestinos na organização econômica, política e social de Gaza, e por vários motivos. Só que toda vez que tem um conflito, ele volta à tona, ele cresce, né? Porque ele é a organização armada, né? Dentro da Palestina,
dentro de Gaza, e que fala, ou quer falar, pelos palestinos. Então, como nós, né, falou nosso sentido genérico, só olhamos para lá quando tem um conflito bélico, né, então, quando aparece Gaza, aparece o Hamas. Mas não é fato que os palestinos devem ser vistos a partir do Hamas, né? Essa é a primeira coisa. Então, às vezes são umas manchetes muito paradoxais, né? Quer dizer, paz com os palestinos como se fosse paz o acordo com o Hamas. O acordo com o Hamas é o acordo com os palestinos, né? Porque isso interessa a Israel, né? Interessa a narrativa. Parece que o Hamas existe desde 1947, né? Porque tudo é o Hamas, tudo é o Hamas. É interessante que antes do Hamas era o Arafat, que era o terrorista. Depois o Arafat passou a ser alguém do diário. Então sempre vai ter alguém, né? Então eu acho que o Hamas tem uma organização importante, tudo, mas ele não representa os palestinos. Ele não representa os palestinos que estão em Israel, ele não representa os palestinos que estão na diáspora e nem os palestinos que estão na Cisjordânia. E olha lá se representa em Gaza. Esse é o primeiro ponto. Então, portanto, ele quer se colocar como defensor dos palestinos. Tanto é que o início do conflito, como foi? O Hamas diz, olha, parem de ocupar Sheikh Jarrah, senão nós vamos reagir. Ou seja, tem uma ação inicial do Israel. E aí começou, e aí lançou o foguete, e aí ele aparece como coisa. Então, eu entendo também que o Hamas não representa, e isso ficou claro em 2018, faz pouco tempo, que houve aquela marcha dos palestinos na faixa de Gaza, marcha do retorno e tal. Não houve nenhuma ação do Hamas, zero. Os palestinos não usaram armas, não é foguete, não usou arma, nada. Eles faziam a fumaça dos pneus para não serem vistos, pedra, pau, etc. O número de pessoas mortas foi semelhante ao de agora. Eu estou falando tudo isso porque agora vem a justificativa do Hamas, né? Mesmo os chamados sionistas de esquerda vão dizer, então, nós defendemos os palestinos, mas o Hamas, né? Então, em 2018, não teve Hamas. E quem organizou aquilo não foi o Hamas. Então, isso também expressa que os palestinos têm uma capacidade, têm uma legitimidade de organização que vai além do Hamas. Agora, o Hamas é que tem os foguetes. Então, ele jogar os foguetes que não têm repercussão militar alguma, e é até interessante que as pessoas falam um número, não um impacto, né? 6 mil foguetes, 7 mil foguetes, morreram 5 pessoas. Acho que a maioria civis e tudo, não tem o que fazer com Israel na parte bélica, né? Então, embora seja um ator importante, embora seja importante discutir a questão do Hamas, mas eu entendo que ele não deve assumir esse protagonismo como se quer fazer. Aí a questão de Israel com o Irã, aí não tem nada a ver com a questão palestina, é uma disputa de influência regional. O Irã é um país que cresceu após as invasões dos Estados Unidos. A invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, em 2001, e a invasão no Iraque, em 2003, fez com que o Irã subisse, política, economicamente, tudo mais, né? E cercado, né? As pessoas esquecem que a grande divisa, fronteira, de um lado é o Afeganistão e de outro lado é o Iraque. Os Estados Unidos invadiu, ocupou os dois, cercou o Irã. E o Irã cresceu. Cresceu em influência, cresceu em tudo, na região, tudo. E aí é o problema de Israel. Israel vê isso como uma competição. Como Israel é o único poder, vamos dizer, nuclearizado na região, ele não quer outro. É essa coisa. Quer dizer, em 1988, o que aconteceu? Tinha notícia, não estava sendo divulgado, que o Iraque estava desenvolvendo armas de destruição, arma nuclear. Israel, sem autorização de ONU nem ninguém, com serviço de inteligência, foi lá e bombardeou a usina. O Irã deu um refluxo no seu poder com o boicote, né, que foi feito durante o governo Trump, que atingiu a economia, mas está de volta aí. Está de volta. O Irã é um poder, digo sempre o seguinte, ali na região tem 2 poderes que são autônomos, gostando ou não. Eu não concordo de jeito nenhum com nenhum dos regimes desses 2,
Mas vamos admitir que eles têm uma política autônoma, que é Turquia e Irã, que não são árabes, né? Então, hoje eles ditam o rumo ali da região. Alguém pode dizer, Arábia Saudita. Tudo bem, mas a Arábia Saudita e as monarquias do Golfo é business, eles praticamente não têm política, são muito ricos, são aliados dos Estados Unidos e Israel que tem. Mas o que tem política autônoma, eles sabem, hora que afasta da Rússia, hora que aproxima, hora que afasta os Estados Unidos, hora aproxima, hora que eles quiserem, né? Então, são os dois. Então, com a Turquia, Israel não vai se meter muito. A Turquia faz parte da OTAN, né? Está ali perto, tem um poder muito maior, até militarmente, até às vezes pode ser maior que o do Irã. Mas hoje os dois ditam os rumos, pós-Primavera Árabe, os dois ditam os rumos do Oriente Médio e Norte da África, que eles têm atuado ali em todo o mundo islâmico, né? Então, sempre ao medo do Irã. Quando o Estado Islâmico cresceu em poder, os Estados Unidos quis combater o Estado Islâmico e, portanto, manter o governo do Iraque. Então, os Estados Unidos apoiavam o governo do Iraque e o Irã também. Os dois eram aliados. Quer dizer, é muito interessante, o Irã e os Estados Unidos diretamente não tem motivo nenhum para entrar em confronto. Nenhum, contrário. E foi nesse contexto que foi assinado o acordo com Obama. Então, muita gente olha o acordo em si, que sempre foi o mesmo. Por que foi assinado ali? Porque os Estados Unidos precisavam. Por quê? Porque os únicos que combateram, além dos curdos, que combateram o Estado Islâmico no terreno, foram os iranianos. Força externa, ninguém. Nem russo, nem francês, nem inglês, nem americano, ninguém entrou. Eles entraram. Então, o Irã ali cumpriu um papel. Mas, ao mesmo tempo, Israel fica contra. Então, na verdade, a oposição dos Estados Unidos ao Irã, ela se mede em função da influência de Israel lá dentro. Unicamente, não tem outro motivo. Não tem motivo nenhum. O Irã não causa problema para ninguém. Imagina, o Irã vai atacar. O Irã não é Estado suicida. Eles levam a política externa extremamente realista. Para que eles vão atacar alguém para ser destruído? Não vai atacar ninguém, nunca atacou. Né? Nunca atacou. Teve a guerra com o Iraque de 8 anos que foi provocada pelos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso hoje, tem documento. Não entra em guerra com ninguém, não apoia esses movimentos. Agora sim, o que eles fizeram a partir do momento que eles estavam cercados? Investiram mais, desde 2000, no Hamas e no Hezbollah, e na Síria, para dizer o seguinte: vocês querem resolver esses problemas? Vocês só vão resolver com a nossa presença. Então, isso é influência. Mas não quer causar problema com ninguém. Aquele assassinato do Soleimani, até um tempo antes, o Soleimani fazia o papel em benefício dos Estados Unidos. Estava comandando tropas lá, combatendo o Estado Islâmico. E ele passava e todo mundo conhecia. Ele estava os Estados Unidos nunca teve como. Tanto é porque que ele foi morto. Ele andava normalmente num carro. Naquele dia ele foi morto. Por quê? Todo mundo estranhou. Por quê? Porque os Estados Unidos fez aquilo. Não tinha lógica nenhuma da perspectiva do Estado americano, né? Então, o Irã é uma grande pedra no sapato dos Estados Unidos e de Israel na região. Então, portanto, qualquer coisinha que aconteça, eles vão colocar o Irã sob pressão. Você acabou de acompanhar a entrevista com o professor de Relações Internacionais Reginaldo Nasser. Confira mais entrevistas como essa pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Ou toda sexta às 8 horas da noite na TVT. Nos vemos na semana que vem.